Boa tarde, bom dia a todos. O pessoal está animado. Tá animado. Bom dia a todos. Tudo bem? Bom dia a todos. Nós vamos agora começar então a nossa segunda sessão, agradecendo a todos aí por se sentarem e poderem silenciosamente ouvir os outros colegas, né? A primeira apresentação de hoje dessa sessão é a do professor Paulo Dutra. O professor Paulo Dutra é professor na Universidade do Novo México, Estados Unidos, doutor em literatura latino-americana pela Purdue University dos Estados Unidos e pesquisador de questões raciais na obra de Machado de Assis e no Raptos Racionais MCs, com artigos acadêmicos publicados em periódicos no Brasil e nos Estados Unidos. É também autor de A Versão Oficial Resumida 2018 Contos e Obliterações 2019 Poesia, semifinalista do Prêmio Oceanos em 2020. É consultor da coleção Todos os Livros de Machado de Assis, a ser publicada pela editora Todavia, com apoio do Itaú Cultural. Professor Paulo Dutra, a palavra é sua. Consegue me ouvir bem? Sim? Imagina a honra, não é, de ser apresentado aqui pelo Messias Jobim. E o fato de a gente ser um professor início de carreira, né, tem essa questão de, quando a nossa biografia é lida, as coisas já aconteceram. A coleção já foi publicada, né, já saiu a publicação da coleção. Queria agradecer, né, a comissão organizadora, a professora Sônia, né, a Simone, a Michela e a Marcella, falei certo? Pela troca de e-mails, né, do chato Paulo Dutra com muitas perguntas. Também fazer um agradecimento especial aqui, que eu acho que é importante, ao meu chegado Fabrício, porque sem café lá fora não dá para fazer. Né? Bom, eu vou direto ao texto. Né? A ambígua identidade racial de seu protagonista conferiu status central a pai contra a mãe no projeto em andamento de reconsiderar a obra de Machado de Assis como homem afrodescendente. Alguns leitores afirmam que Neves é um personagem branco, outros afirmam que ele não é branco. Ambas essas afirmações se baseiam em axiomas e suposições discutíveis, que foram desenvolvidas na sequência do advento e dos debates em torno do mito da democracia racial. Essas suposições vão em relação ao lugar dos afrodescendentes e dos brancos no Brasil do século XIX. Essa disparidade entre abordagens não apenas representa a recepção perplexa das obras de Machado de Assis em geral, mas também revela, mais uma vez, a reconhecida riqueza de sua obra e as perspectivas oferecidas pela leitura da raça como um tema vital para o seu trabalho. As leituras que atribuem, a priori, uma raça específica a Neves não encontram base em evidências textuais. À semelhança da maioria das obras que Machado de Assis nos deixou, a história de Cândido Neves e Arminda presta-se uma grande variedade de abordagens teóricas. Né? Porém, o que me interessa aqui hoje são as discussões críticas sobre a identidade racial dos personagens, especialmente a de Neves, por ser uma das obras em que o autor abordou de forma mais explícita e por um ângulo retrospectivo a escravidão e os usos e costumes urbanos que compreendiam as relações raciais sob a legalidade do regime escravista. Os estudiosos que abordaram o conto ou supõem tacitamente ou fazem afirmações um pouco mais ponderadas que o personagem principal é um homem branco, ou ainda argumentam que, muito provavelmente, ele não é um homem branco. As posições diametralmente opostas só são possíveis porque, ao longo do século XX, o apagamento da memória da escravidão e a promoção do branqueamento simbólico prevaleceram, além dessa desvalorização dos afrodescendentes. Como resultado, a branquitude, a chamada branquitude e a chamada negritude tornaram-se categorias associadas a características específicas. O candinho branco. Embora seja uma tarefa difícil determinar quando começou a convenção de ler Neves como um homem branco, vários momentos da crítica são facilmente identificados, a partir dos quais tal hábito se tornou uma tradição acadêmica. Por um lado, Raimundo Faoro, em 1976, não menciona raça ou cor da pele,
apenas o fato de Arminda ser escravizada e Neves não. Já o comentário de Carmelo Virgílio, de 1966, constata a vida de uma mulatinha com a da prole de Candinho, sugerindo a suposição de um Neves branco. Por outro lado, Alfredo Bose, em 1982, afirma sem rodeios, e eu cito, que Cândido Neves, pobre, mas muito branco até no nome, casa-se com Clara. Mais recentemente, Eduardo de Assis Duarte, em 2007, fez uma afirmação semelhante. Comentando os nomes do personagem, Duarte argumenta que eles, e eu cito, indicam a inserção dos personagens em um status quo marcado pelo discurso hegemônico do proprietário de escravos. Tal como Bose, embora por razões diferentes, Duarte afirma que, e eu cito, Cândido Neves assume a figura do homem branco, constituído por um modo de pensar que rebaixa e desvaloriza o trabalho. Duarte é seguido por Leda Marana Bin, em 2010, que também afirma que Cândido é, eu cito, o símbolo do homem branco pobre, reduzido a um ser insensível, aquele que precisava do sofrimento do afrodescendente para sustentar a sua família. A abordagem de Marli Fantini, de 2011, sobre pai contra mãe, assemelha-se à de Duarte. Ela desenvolve seu raciocínio, intensificando a dicotomia entre um sistema social cruel, por um lado, e, por outro, aqueles que são massacrados pelos senhores brancos. Ela reserva ao narrador e a Neves uma posição muito específica pela crueldade visceral que lhes atribui. Para Fantini, embora Arminda e Neves naveguem no mesmo espaço marginalizado, a diferença crucial na cor da pele é o que dá alternativas a estes últimos, Neves e sua esposa. Portanto, assim como Bose, Fantini lê Neves literalmente como um homem branco, pobre e cruel. Selma Vital, em 2012, parece concordar com Fantini quanto às condições constratantes de Neves e Arminda. Embora sua miséria seja comparável à dos escravos, Candinho tem garantido sua superioridade porque é um homem branco e, portanto, livre, nas palavras de Vital. Ela também faz a oportuna afirmação, no seu livro, de que nem todos os personagens de Machado deveriam ser lidos como brancos. No entanto, prontamente supõe que Candinho e Claro são, apenas com base em seus nomes, e eu cito, como se precisassem reivindicar sua branquitude para diferenciá-los da massa de escravos da cidade. Quando se trata do senhorio, Vital tem mais cautela do que no caso de Neves e percebe que o narrador não faz uma descrição física dele, mas menciona que, e eu cito, olhando para ele, você nunca pensaria que ele é um senhorio. Isso leva Vital a especular sobre sua raça, o que ela não pensa em fazer nesse momento, no caso de Neves. Sidney Chalhoub, em 2016, também lê Neves como um homem branco, porque acredita que o nome dele, de Clara, e eu cito, destacam sua brancura ao ponto da caricatura. Marcus Wood, em 2019, afirma que o personagem principal é, e eu cito, um homem branco pobre de 30 anos. Assim como também Débora Gutierrez e Vitor Sey, em 2020, afirmam duas vezes, sem apresentar evidências para tanto, que o personagem principal é um homem branco. Em suma, as pessoas que leem Neves a priori como homem branco baseiam suas conclusões principalmente em uma maldade suposta inerente ou socialmente adquirida dos homens brancos ou nos nomes que Machado decidiu dar às suas personagens. O Candinho não branco. Rejeitando essa possibilidade de um Neves branco, Fernando Souza de Rocha, em 2016, vê Pai contra Mãe como uma história que retrata uma comunidade de africanos e pessoas de ascendência africana livres, libertos e escravizados. Palavras de Rocha. E ele reitera essa postura firme, de forma mais explícita, ao descrever o raciocínio. E eu cito. Embora o texto de Assis nunca declare explicitamente a raça de Candinho, sugere-se que tanto Candinho quanto sua esposa não são brancos. Apontando a propensão do casal ao riso, o narrador diz: os noivos riam de tudo, até mesmo os nomes eram objetos de trocados, Clara e Neves. Seus nomes eram ridículos precisamente porque eram paradoxais, dada a verdadeira cor da sua pele. Fim de citação. Rocha reconhece que Machado nunca explicita a raça de Neves, o que é um fato. Após construir seu argumento em torno dessa noção de uma microcomunidade de africanos e afrodescendentes, ele se apoia na questão dos nomes para sustentar a afirmação de que Candinho não é branco.
Não esqueçamos que vários pesquisadores também se referem, como eu já disse antes, ao nome para afirmar que ele é branco. Outro ponto a considerar é que, normalmente, as pessoas supõem que Cândido e Clara compartilham a mesma identificação racial. No entanto, como eu já demonstrei no artigo publicado, né, no caso de Genoveva, Deolindo, Venta Grande e José Diogo, no conto Noite de Almirante, Machado retratou, sim, casais interraciais. Daí outra camada de ironia e ambiguidade poder rodear a questão dos nomes, né, e o seu riso face a eles. Eles próprios podem ser um casal interracial. A única conclusão que a gente pode alcançar, né, chegar com segurança, é que os nomes não podem ser usados para estabelecer uma identificação racial. Supondo que Neves é um capitão do mato, Giulia Rico afirma que os capitães do mato eram ex-escravos e brancos pobres. E é sabido, são famosos os quadros, né, de Debré e Rugendas, que descreviam os capitães do mato como afrodescendentes. Mas o capítulo de Silva Lara sobre capitães do mato abre uma brecha para outras possibilidades. Além disso, não podemos afirmar que Candinho era de fato de ascendência africana, baseados nesse dado, mesmo se ele fosse mesmo se a gente supor que ele seja afrodescendente. Por quê? Porque nem todas as pessoas que caçavam escravos eram capitães do mato, como Lara demonstrou. Machado de Assis nunca se refere a Candinho como capitão do mato, ele não usa essa palavra, né? E ainda, né, como demonstra a Lara, o capitão do mato era uma ocupação documentada e regulamentada, seria uma espécie de cargo comissionado hoje, né? E lembramos que um dos defeitos de Neves era não conseguir um trabalho fixo, né? E eu digo aqui, categoricamente, que Cândido Neves não era um capitão do mato, como muitas pessoas falam a prioristicamente. O Candinho ambíguo. Alex Flynn, Helena Calvo Gonzalez e Marcelo Mendes de Souza parece que foram os primeiros a perceber essa impossibilidade de atribuir uma raça aos personagens e a questionar a suposição amplamente aceita de um Candinho branco. Os autores examinam o conto, e a autora examinam o conto, para demonstrar a naturalização da branquitude, que no século XIX tornou-se uma categoria fixa com características específicas. Eu cito. Machado emprega uma ironia lúdica, convidando o leitor a colorir os personagens, algo que ele próprio nunca fez explicitamente. O texto de Machado não é prescritivo, a intenção do autor é antes convidar o leitor para o que equivale a uma leitura errada, comum, e assim demonstrar que a solidez da branquitude, que muitos tomam como certa, é de fato negociável e socialmente construída. Machado realmente não coloriu os personagens, né? Mas a razão pela qual esses autores e a autora propõem que ele não fez me parece um pouco estranha, porque ela desconsidera o fato de que a solidez da branquitude como categoria pode ser uma construção do século XX, que não existia exatamente como a gente tem de hoje, na época em que o enredo e o conto do conto também é ambientado, né? Ou talvez ainda não tivesse fixado quando Machado estava escrevendo. Essa construção se consolidou no Brasil contemporâneo, né, como rapidamente demonstra essas leituras de um Candinho branco, a priorísticas. Christopher Lewis interpreta a passagem acima mencionada como sugestão de que a diferença entre Neves e Arminda é legal e não racial. Outros pesquisadores, como o próprio Rocha, Faoro e Matos, chamaram a atenção para as categorias de livres e escravos, né, do século XIX como a única dicotomia social da época. Apesar de Neves haver confundido, né, lembre-se, uma pessoa livre com um escravizado, né, e ter tomado aquele famoso sacode, se vocês me permitem usar uma expressão que não se usava na época, né, quando ele tenta capturar uma pessoa que é livre e ele apanha da família da pessoa. Essa branquitude como ideia fixa parece ser posterior ao momento em que o enredo da narrativa se passa. Por isso, eu acho difícil concordar com esses autores, né, quando eles dizem que Machado teria convidado o leitor a fazer uma leitura errada comum. Mas, obviamente, que eu respeito, né, essa opinião. Né, por questão de tempo, vou dar exemplos. Né? Quanto a esse fato de Candinho ser um homem mau, né? Lembremos o que o narrador fala sobre ele. Né? Ele fala que seu único defeito era não conseguir parar em um emprego fixo. Cândido Neves, logo que soube daquela advertência, foi ter com a tia, não áspero, mas muito menos manso que de costume. Eu destaco muito menos manso que de costume. E lembremos que Candinho fala, né? Não tia Mônica, quando ela sugere ele levar a criança à roda. Né? E o narrador diz, recusando um conselho que me custa escrever, quanto mais ao pai ouvir.
outro detalhe, já no final do conto. Quem passava ou estava à porta de uma loja compreendia o que era e naturalmente não acudia. É o momento em que, né, há o aborto. Curiosamente, Mark Wood, né, que já citado aqui, ele afirma que o candinho é branco, sem dizer porquê, ele só diz que ele é branco, e ele afirma que bacalhau era comida de escravos. Ele estava falando do Jorge Amado. E, por alguma razão, ele faz esse comentário de que bacalhau é comida de escravos. E vocês vão lembrar, né, que Candinho menciona que nunca faltou bacalhau à mesa deles em uma das contendas que ele teve com tia Mônica. Passagem que eu interpreto, inclusive, como sinal de que bacalhau era comida ordinária, de fácil acesso. Uma aluna minha, quando eu estava dando uma aula, por outro lado, ela afirmou que ele é branco justamente por comer bacalhau, fazendo uma associação ao preço alto, né, do bacalhau hoje em dia no Brasil. Eu não consigo entender por quê, desculpem. Eu não consigo entender por que bacalhau é tão caro. Acontece que o bacalhau, eu fiz uma pesquisa, ele só se tornou um prato caro depois da chamada Segunda Guerra Mundial. Antes era comum, e há inclusive uma nota no jornal da época sobre um Machado comendo bacalhau com os amigos num restaurante popular, num dia qualquer. Quanto aos nomes, né, lembremos que a palavra empregada pelo narrador é trocados. Né? Seus nomes eram motivos de trocados. A ambas as linhas que lançam mão da passagem sobre os nomes das personagens para afirmarem a raça de Neves, escapa o detalhe de que Machado fez um trocadilho com a própria palavra que significa trocadilho. Machado, assim, esvazia esse significante trocados, né, e o transforma em um trocadilho homônimo ao jogar com esses sentidos. Né? Trocado significa mudados, trocadilhos, substituído, ou até mesmo no Brasil a gente usa dinheiro trocado, né, uma diminuição. A passagem, portanto, não pode ser usada para fazer uma identificação racial. Pai contra mãe, como dito, né, permite diferentes leituras. E eu tenho feito uma leitura aproximando ao conto Recitatif, de Toni Morrison, que a gente pode falar sobre isso depois, se for o caso. E eu cito uma autora que fala sobre o conto Recitatif, de Toni Morrison. Ela diz: ao substituir os significantes convencionais da diferença racial por outros radicalmente relativistas, e ao substituir o corpo racializado por uma série de partes culturais desagregadas, e eu trago essa citação para Machado, né, o conto, de fato, torna a raça um terreno contestado de diversas maneiras. A diferença é que Toni Morrison, ela disse que ela fez de propósito, né, criar personagens ambíguas, e com Machado de Assis a gente está tendo que imaginar somente, né, porque não temos acesso a isso. Né, o grande Alfredo Bós, né, ele disse a prioristicamente que o Candinho era branco, né, mas isso não retira o mérito dessa afirmação dele, que eu sempre achei muito adequada, né, e eu vou citar. Como um todo, né, a obra de Machado como um todo, ela contém essa ambiguidade de ver o mundo ora de um lado, ora de outro, e de ver um lado através do outro. Né? E é por isso que, né, nós, estudiosos, podemos ler Candinho como homem branco, sim, ou podemos ler como homem afrodescendente também, sim, sem invalidar totalmente as conclusões. A questão é não fazer isso a priori. Né? Afinal, Neves só pode ser um homem brasileiro do século XIX, dentro dos parâmetros raciais que tal sociedade ofereceu a Machado de Assis. E eu creio que ambas as leituras são possíveis, uma vez mais, e uma não necessariamente anula a outra. Obrigado. Bem, então passaremos a palavra à professora Rita Olivieri Godet. A professora é doutora em Teoria Literária e Literatura Comparada pela Universidade de São Paulo, pós-doutora em Literatura Comparada pela Université Paris X, professora emérita de Literatura Brasileira da Université Rennes II e membro honorário do Institut Universitaire de France. Ex-diretora do Departamento de Português da Université Rennes II, membro permanente da equipe de recherche Interlangue, Mémoire, Territoire e Identité, e do GT Relações Literárias Internacionais da ANPOL. Pesquisadora associada do Printilf Letras, professora convidada da Universidade de Bordeaux III, da Universidade Estadual de Feira de Santana da Bahia, da Universidade Federal Fluminense, da Université du Québec a Montréal, membro correspondente da Academia de Letras da Bahia,
Prêmio da União Brasileira de Escritores, Rio de Janeiro, 2010, desculpe, 1910 é um pouco... Não é? Prêmio Blaise Cendrars, da Abralic, gestão 2018-2019, publicou inúmeros artigos, obras coletivas e autorais, entre as quais se destacam Vozes de Mulheres Ameríndias nas Literaturas Brasileiras e Quebequenses, edições Macunaíma 2020, que tem mais cerca de 2.000 acessos até o momento, né? Está disponível em acesso livre, caso vocês se interessem. Écrire l'espace des Amériques, representação littéraire et voix des femmes amérindiennes, New York, Peter Lang, coleção Brazilian Studies, 2019. Professora, a palavra é sua. Obrigada, Joaquim. Eu queria, como todos os colegas que me precederam, começar agradecendo a colega Sônia Salomão. Queria também agradecer a organização impecável desse evento, e, em particular, a Patrícia, que me acompanhou até a casa ontem. Eu tenho uma retificação, na verdade, eu vou me deter exclusivamente à questão da representação da escravidão em contos e crônicas de Machado de Assis. Né? A proposta era fazer um estudo comparativo com Cruz de Souza, mas não. Vou me deter só nas questões da representação da escravidão em algumas crônicas e contos de Machado. Vou ler, então, espero o aviso dos 5 minutos. Crônicas e contos de Machado de Assis que tematizam a questão da escravidão, com especial destaque para o conto Pai contra Mãe, e, nesse sentido, vou dialogar um pouco com o Paulo, constitui o corpus a partir do qual pretende examinar aspectos da representação da escravidão na obra desse escritor afrodescendente, contemporâneo do Império Escravocrata e das campanhas abolicionistas. Através da análise das especificidades do discurso do narrador, do ponto de vista e de outros processos de significação que fundam a historicidade dos textos, buscarei discutir questões relativas à autoria, com o objetivo de iluminar o posicionamento do autor em relação à ideologia escravocrata. Na obra de Machado de Assis, a escravidão é o tema principal de alguns contos e crônicas e permeia sua produção romanesca de maneira mais ou menos velada, recorrendo à preciosa e rara, cito, Machado, arte de dizer as coisas sem parecer dizê-las, características do estilo de, cito Machado, um triste escriba de coisas miúdas, e que, ademais, afirma não gostar, cito ainda Machado, que os fatos nem os homens se me imponham por si mesmos. Longe de ser uma coisa miúda, a escravidão, assim como a independência e a república, são grandes questões que atravessam o contexto do século XIX no Brasil, nutrindo a obra de seu maior escritor, cujas palavras oblíquas e dissimuladas, como o olhar de sua personagem Capitu, captam a lógica interna do contexto sociopolítico-cultural da época. Os contos e crônicas machadianos constroem uma ampla amostragem das práticas escravagistas, flagram o cotidiano opressor dos escravizados no dia a dia da corte, expõem o tratamento reservado aos escravos foragidos, apreendem o processo de reescravização, revelam a presença de escravos de contrabando, apontam a prática de detenção dos negros para a conferência de documentos. No que diz respeito ao arcabouço narrativo, observa-se que esses textos favorecem as manipulações ardilosas do narrador. Nessas narrativas, o ponto de vista não é o do escravizado, mas o do narrador onisciente, sujeito da enunciação, dissimulado e crítico. Este apropria-se da máscara das classes hegemônicas que naturalizam as práticas da escravização. As falas em discurso direto das personagens escravizadas são raras e refletem um comportamento submisso à ordem social dominante. A focalização externa impede que o leitor tenha acesso aos pensamentos e sentimentos das personagens escravizadas sobre sua condição étnica e social. Não há na obra de Machado de Assis, como constata Eduardo de Assis Duarte, a explicitação de um proselitismo abolicionista, o que, segundo o crítico, cito ainda o Eduardo, estaria em contradição com o projeto literário machadiano, marcado pela ironia e por deslizamentos de sentido. Quando se compara Machado de Assis a outros autores do século XIX,
A singularidade do tratamento do tema da escravidão na obra do escritor revela-se tanto no que diz respeito ao ângulo de abordagem do problema, como no que concerne o estilo literário. Distancia-se, por exemplo, do simbolismo agônico de Cruz e Souza, evidenciados em contos e na sua prosa poética. Observa-se igualmente que os textos machadianos não tematizam os horrores do navio negreiro, como fazem Castro Alves e Luiz Gama em suas obras, optando por flagrar o cotidiano do sistema escravagista no ambiente urbano da corte. As narrativas do Bruxo do Cosme Velho tampouco se detêm na abordagem da memória ancestral dos afrodescendentes, como faz Luiz Gama. Mas, embora seus textos não assumam o ponto de vista do escravo, eles não ocultam a monstruosidade da escravização, nem abrigam, como sinaliza, mais uma vez, o Eduardo de Assis Duarte, estereótipos racistas quanto à representação dos afro-brasileiros. Na primeira coletânea de crônicas do autor, História de 15 Dias, a temática da escravidão já está claramente colocada. No fecho da crônica, datada de 1º de outubro de 1676, Machado critica os limites das leis abolicionistas, referindo-se às contradições da lei do ventre livre, de 28 de setembro de 1871, e denuncia a continuidade do tráfico de escravos, apesar de proibido pela lei Eusébio de Queiroz, promulgada em 1650. Em 6 curtos parágrafos, o ponto de vista do narrador-autor insinua o conluio entre o governo e os donos de escravos, ao referir-se ao fundo de emancipação que resguardava os direitos desses proprietários de mão de obra escrava e ao mencionar a continuidade do tráfico, apesar da existência da lei, que é o interditária. Eu não tenho tempo de ler a citação. O tratamento da temática da escravidão nessa crônica, da primeira fase da produção machadiana, já anuncia os principais procedimentos que organizam o discurso do narrador em crônicas e contos posteriores. O estilo irônico e sarcástico do narrador revela o descrédito em relação às leis abolicionistas produzidas por um sistema profundamente escravocrata e racista. Nota-se o pessimismo irônico do escritor, peculiaridade que Manuel Bandeira observara no comentário sobre o poema As Criaturas, no qual o poeta pernambucano vislumbrara, cito, toda a filosofia e toda a técnica da segunda fase do escritor. Recursos semelhantes são adotados nas crônicas de 11 e 19 de maio e de 1º, 16 e 26 de junho de 1888, da coletânea Bons Dias, não havendo, no entanto, uma crônica que corresponda à data de 13 de maio. Não só as crônicas que precedem ou sucedem de poucos dias a data da abolição da escravatura testemunham o interesse de Machado pelo tema. Cabe ao conselheiro Aires fixar no seu diário as impressões sobre esse dia. Cito, 13 de maio. Enfim, lei. Ainda bem que acabamos com isto. Era tempo. Embora queimemos todas as leis, decretos e avisos, não poderemos acabar com os atos particulares, escrituras e inventários, nem apagar a instituição da história ou até da poesia. Fim de citação. É a esse ofício de apreensão do espírito de uma época que Machado se dedica. Nas crônicas, ele tece considerações sobre o tumulto abolicionista, lamentando que, cito, ninguém tenha arrancado aos fatos uma significação. Pode supor que esse seja o intuito de Machado, ao escrevê-las, o de captar, ainda que subrepticiamente, o funcionamento do sistema escravocrata e do projeto abolicionista. As crônicas sinalizam as contradições que encobrem os sórdidos interesses dos poderes públicos e dos proprietários de escravos, referindo-se às festas abolicionistas, ao aluguel por fazendeiros dos escravos fugidos, aos atos inescrupulosos e oportunistas de alforria, expondo a continuidade dos insultos e maus-tratos aos quais os libertos eram submetidos, ao questionamento da mudança do regime político do Império para a República. Observa-se na leitura dessas crônicas o recurso a um procedimento comum, apontado por uma parte da crítica machadiana, que consiste na dissociação da perspectiva narrativa em 2 dimensões, o foco narrativo explícito do narrador e o olhar do autor sobre a sociedade brasileira, penso em Schwartz, por exemplo, apontando para uma articulação diferenciada entre a figura do narrador e a do autor.
Nota-se uma continuidade de procedimentos narrativos e de orientação ideológica do narrador das crônicas e dos contos entre a primeira e a segunda fase, no que diz respeito à temática da escravidão. Existe uma constante discursiva que estrutura o tema, encenando e interligando simbolicamente os alicerces econômicos, históricos e culturais do país. A prática literária de Machado absorve o funcionamento e as perversões do sistema escravocrata brasileiro, articulando pela ficcionalidade a sua essência. O potencial machadiano de apreensão da matéria histórica e sua forma específica de representação da dimensão política aproxima ficção literária e realidade histórica. Uma visão complexa da escravidão emana da obra machadiana, não de maneira direta, mas por intermédio de uma narrativa ambígua, permeada pelo filtro das máscaras de um narrador que burla a objetividade narrativa. Como observa Alfredo Bose, Machado recorre à fórmula sinuosa, que alumia e sombreia ao só tempo. Detenho na leitura um pouco, né, o que der para me deter, do conto Pai contra Mãe. O conto abre a coletânea Relíquias de Casa Velha, publicada em 1906, 18 anos após a promulgação da Lei Áurea. Relíquias de um passado que conduz o escritor a identificar-se com a Casa Velha, referida no título da coletânea. Exercício de memória de alguém que, pressentindo o fim próximo, procura registrar o seu tempo atravessado de revoluções. Em Pai contra Mãe, o tempo da história narrada antecede de meio século o presente na narração, solicitando a memória do narrador com a finalidade de realizar um balanço do regime escravocrata. Um dos objetivos almejados pelo conto coincide com o da crônica citada anteriormente, datada de 1876, na qual já se percebe a intenção do autor em promover uma avaliação sobre a eficiência das sucessivas leis abolicionistas. Em Pai contra Mãe, a instância da narrativa, posterior aos fatos relatados, situa o narrador-autor no contexto conturbado da República Velha. No momento da publicação do conto, o país, apesar de ter abolido a escravidão e proclamado a República, continuava nas mãos de uma oligarquia que se identificava ao modelo da civilização europeia, nutrindo um profundo desprezo pela população pobre, majoritariamente formada por pardos e negros. É preciso ter em mente que o tempo no qual se insere o narrador-autor do conto corresponde a uma conjuntura agitada e socialmente injusta, caracterizada pela desigualdade social e pelo racismo que encontrava nos argumentos científicos da teoria do darwinismo racial a justificativa para propagar a visão hierárquica das raças, relegando os negros à base da pirâmide social e imputando-lhes uma natureza viciosa. Por conseguinte, o legado da ideologia do patriarcalismo colonial continua atuante, conduzindo o sentido dos projetos civilizatórios e das leis republicanas, como revela o ponto de vista da classe dominante, captado pelo narrador-autor. O conto vai tirar vantagem dessa distância do narrador-autor em relação aos fatos aos quais ele se refere, e que ele situa há meio século, adotando uma posição de aparente distanciamento, procurando diferenciá-los do presente. Situado no aqui e agora, a posição temporal da instância narrativa em relação à história vai lhe permitir posicionar-se em relação ao passado. Não obstante, a visão sobre a contemporaneidade está infiltrada no texto. Não é por acaso que os comentários do narrador-autor introduzem o conto, incutindo seu ponto de vista sobre o período da escravidão e, obliquamente, sobre os desdobramentos no presente da herança das instituições que serviram à ordem escravocrata, tal qual se verifica na abertura do conto. Cito rapidamente: a escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, como terá sucedido a outras instituições sociais. Por um lado, constata-se o desaparecimento de ofícios e aparelhos junto com a escravidão. No entanto, a segunda parte do período sugere a possibilidade de permanência no presente de resquícios de instituições sociais do passado. Os sentidos do texto estruturam-se com base em uma tensão que se estabelece entre a descrição objetiva e fiel dos aparelhos de tortura. Eu acho que todos nós temos, né, um dos contos mais célebres, né, do Machado, temos na mente, espero, o Pai contra a Mãe. Então, retomo. Os sentidos do texto estruturam-se com base em uma tensão que se estabelece entre a
descrição objetiva e fiel dos aparelhos de tortura e dos castigos infligidos aos escravos, e os comentários dissimulados do narrador-autor sobre as leis que regem a ordem escravagista. Assim, durante os 5 parágrafos que precedem o início do enredo, o narrador-autor comenta, avalia e emite julgamentos sobre a escravidão, a partir exclusivamente do relato dos castigos infligidos aos escravos, que ele aparentemente justifica pela necessidade de manter a ordem social. Cuidemos, pois, da máscara, o Paulo, do narrador-autor, na construção de um texto fictício ambíguo. A referência reiterada às máscaras, 4 vezes citada no parágrafo, descreve os instrumentos de tortura utilizados no controle do corpo dos escravos, apresentando-os não como apetrechos criminosos contra a integridade do ser humano, que de fato são, mas como utensílios auxiliares da classe hegemônica na obtenção de uma ordem social e humana mais civilizada. É tão atual, né? Com tudo que nós estamos vivendo. A construção sinuosa do primeiro parágrafo integra o ponto de vista dos representantes do poder do sistema escravocrata, exibindo a contradição entre o discurso moralizador e suas práticas ultrajantes, captando de maneira oblíqua a crueldade, o racismo e o moralismo cínico que lhes são inerentes. A reiteração do vocábulo máscaras também pode ser lida como uma autorreferência aos próprios mecanismos da escrita machadiana, tanto relativamente ao seu desejo de ir além das aparências, como no que tange a seus disfarces discursivos e ao prazer do exercício metacrítico. É no jogo complexo, resultante da inclusão de várias formações discursivas, que o texto machadiano elabora seus sentidos ambíguos e encobertos, envergando sua máscara ideológica, que é sua maneira transversa de revelar a estrutura profunda das instituições a qual Bose se refere. O conto de Machado expõe as relações entre os senhores de escravos, os homens livres e os escravos, captando a violência da sociedade escravocrata do Brasil imperial e das leis que a legitimam. A narrativa de pai contra mãe engendra um desdobramento de sentidos, indo além do simples desejo confesso de rememorar um ofício do tempo, o de pegar escravos fugidios. Alcança um patamar muito mais complexo e refinado, tanto do ponto de vista da leitura do tecido histórico e social da sociedade brasileira escravocrata do século XIX, quanto no que concerne às considerações sobre os comportamentos e a natureza do humano. Cabe ao leitor perseguir o pensamento sinuoso da narrativa machadiana, que Sônia Salomão, numa bela imagem metafórica, compara, cito, a ambiguidade fluida das ondas do mar, no seu estudo sobre o adultério do Casmurro. O enredo, não vou relembrar, espero que vocês, né, se lembrem do enredo, e eu proponho, então, a leitura das grandes questões evocadas em Pai contra Mãe, pelo crivo das pequenas consciências dos seus personagens. Sugiro que o conto seja lido como uma alegoria da fundação da nação brasileira. 5 minutos, vai dar tempo. Uma alegoria da fundação da nação brasileira, assentada nos valores do patriarcalismo colonial. Uma fundação incompleta, abortada, na medida em que somente a classe econômica e socialmente privilegiada pode usufruir dos benefícios que resultam da exploração do trabalho e do corpo dos subalternos. Na leitura de Alfredo Bose, os nomes das personagens Cândido Neves e Clara evidenciam o fato deles serem brancos e livres, embora pobres. Outros estudiosos, ao contrário, veem nesses antropônimos indícios de que o texto sugeriria que as personagens, embora não fossem escravos, seriam negros, querendo disfarçar sua negritude, o que estaria relacionado com o tema da máscara que o conto introduz. Sendo assim, o narrador teria disseminado no texto vestígios que remeteriam ao desejo inconsciente dos oprimidos de identificação com o opressor, no processo de internalização pelos dominados da superioridade do dominador. Lembro o Fanon aqui, rapidamente. Inclinam-me a considerar a hesitação que paira sobre a caracterização étnica das personagens como encenação da ambiguidade da própria sociedade brasileira, que não se enxerga como negra, parda ou indígena, projetando-se como branca e internalizando o modelo ocidental.
No substancial estudo crítico dedicado à obra de Machado, Afrânio Coutinho observa que o autor se serve da matéria-prima da sociedade brasileira, do segundo reinado e de sua própria experiência da realidade, impulsionada pela, cito, consciência da inferioridade social, pela origem humilde e mestiçamento e pela preocupação de ascensão social. Fim de citação. Para imprimir no seu texto, é a opinião do Afrânio Coutinho, esse olhar crítico sobre o país. No entanto, no dispositivo enunciativo da ficção machadiana, a instância de autoria não assume, na sua escritura, os elementos de sua experiência de vida enquanto homem mestiço, numa sociedade racista, embora, indiretamente, esse dado influencie a construção de um ethos discursivo que transparece na visão de mundo autoral. O caráter denso, acoplado à ambiguidade da escrita de Machado de Assis, abre-se para várias possibilidades de leitura sugeridas pela narrativa. Pode destacar a dimensão moral dos comportamentos das personagens, tomando como exemplo o egoísmo e a crueldade do protagonista Cândido Deves, relativizados e, por conseguinte, problematizados pelo narrador, no momento em que salienta sua indigente situação e enfatiza o amor que dedica ao filho. Também pode-se explorar uma dimensão filosófica, sociohistórica, etc. Ademais, no dilaceramento de Arminda, escrava grávida que perdeu o filho para que uma outra criança tivesse a possibilidade de crescer no seio de uma família, vislumbro a alegoria de uma nação abortada, uma pátria-mãe que promove a violenta rivalidade entre os mais fracos, uma pátria-mãe que não vinga e a quem se lhe imputa a culpa de fazer filhos para condená-los à morte. Teria outras coisas, mas aí vocês lerão, eu espero. Obrigada. Obrigado. Bem, passaremos agora à professora Raquel Campos, que é professora da Faculdade de História da Universidade Federal de Goiás. Atua no programa de pós-graduação em História e no mestrado profissional em Ensino de História da Universidade Federal de da qual é vice-coordenadora pelo biênio 2021-2023. Fez pós-doutorado na Universidade de São Paulo, 2019-2020, foi bolsista do Programa Nacional de Pós-Doutorado, PNPD-CAPES, junto ao PPGH-UFG entre 2014 e 2016. Doutor em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2014, tendo realizado estágio de doutoranda na École des Hautes Études en Sciences Sociales em Paris, no ano de 2012-2013. Possui mestrado em História pela Universidade Federal de Goiás e graduação em História pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, em 2003. É membro do Conselho Editorial da Machado de Assis em Linha, revista eletrônica de estudos machadianos, e do Conselho Consultivo da Revista de História da Universidade Estadual de Goiás. É uma das coordenadoras do Laboratório Interdisciplinar de História e Literatura, ligado às Faculdades de História e Letras da Universidade Federal de Goiás. É membro do grupo de pesquisa ARS, Arte, Realidade e Sociedade, da Fundação Biblioteca Nacional. Tradutora de artigos, capítulos de livros e livros historiográficos do francês para o português, entre os quais se destacam A Invenção da Celebridade, de Antoine Lilti, Civilização Brasileira, 2018, e Mobilidade e Materialidade dos Textos, traduzir nos séculos XVI e XVII, de Roger Chartier. Tem experiência na área de História, com ênfase, desculpem, em História... Tá bom. Bom, muito obrigado, professora. Do nosso currículo Lattes, né? Agradeço, professor Jobim, quero agradecer também a professora Sônia Neto Salomão pelo convite para estar aqui nesse evento, uma oportunidade raras vezes apresentada, né, a nós de nos reunirmos com tantos machadianos, especialistas consagrados, né, pessoas cujas obras nós lemos e há muito tempo, como o meu currículo demonstrou, né? Então, estou muito contente de estar aqui, agradeço. Quero cumprimentar também aqui os meus colegas de mesa. E eu vou fazer uma leitura também, né?
me deslocando um pouco do que tem sido, acho que, a tônica, né, da maioria dos trabalhos, que se deteve mais diretamente na obra do Machado de Assis, né, que eu vou fazer um deslocamento um pouco para falar sobre os críticos, né. Eu vou ler também para não estender muito, né. A Cor e a Identidade Racial de Machado de Assis, então, o título, né, do texto é Cor, Raça e Classe no Machado de Assis, 1917, de Alfredo Pujol. A cor e a identidade racial de Machado de Assis estão, novamente, talvez mais do que nunca, na ordem do dia. A existência dessa mesa redonda, em um evento internacional reunindo inúmeros especialistas de Machado de Assis, é certamente um indício disso. Sem muito esforço, vocês certamente se lembrarão de vários outros, né? Mas eu não vou aqui abordá-los também por essa questão do tempo. O fato é que me inscrevo, portanto, em uma tendência atual. Procuro fazê-lo a partir da minha perspectiva de historiadora. Nesse sentido, tenho tratado de analisar como a questão da cor e da identidade racial de Machado de Assis se colocou ao longo do tempo para os seus intérpretes e estudiosos, mais especificamente para um grupo específico de seus estudiosos, seus primeiros biógrafos. Isso significa, né, tem significado a análise de um conjunto de 6 biografias publicadas entre 1917 e 2006 e de autoria tanto de machadianos renomados, como Pujol, Lúcia Miguel Pereira, Jean-Michel Massat e Raimundo Magalhães Júnior, mas também de outros 2 biógrafos menos influentes na fortuna crítica do escritor, Luiz Viana Filho e Daniel Pina. Mais recentemente, tenho me concentrado no estudo das 2 primeiras biografias de Machado de Assis. Machado de Assis, curso literário em 7 conferências na Sociedade de Cultura Artística de São Paulo, né, do Alfredo Pujol, sobre o qual vou falar aqui, e Machado de Assis, estudo crítico e biográfico, de 1936, da Lúcia Miguel Pereira. Então, para essa comunicação, eu vou me limitar a analisar a obra inaugural de Alfredo Pujol, discutindo suas referências à cor, à raça e à classe social de Machado de Assis, em relação principalmente com sua concepção de biografia. No resumo que eu enviei, eu falava também de discutir a questão do pensamento social sobre raça e racismo no Brasil, mas, dada também a limitação do tempo, eu vou me ater só à questão da concepção de biografia. O jurista Alfredo Pujol, 1868-1930, foi, então, autor da primeira biografia de Machado de Assis. Em 29 de novembro de 1915, a convite da Sociedade de Cultura Artística de São Paulo, ele deu início a uma série de 7 conferências sobre a vida e a obra do escritor, falecido 7 anos antes. Até então, o autor de Dom Casmurro foi objeto de apenas 2 obras de maior fôlego: Machado de Assis, Estudo Comparativo de Literatura Brasileira, de 1897, de Silvio Romero, e Machado de Assis, Algumas Notas sobre o Humor, 1912, de Alcides Maia. Nesses 2 livros foram propostas interpretações da literatura machadiana, sem preocupação de reconstituir sua biografia. Pujol, por sua vez, procurou articular análises críticas sobre a obra de Machado a uma narrativa de sua história de vida, desde o nascimento até a morte. Assim, sua conferência abordou os temas adolescência e mocidade, seus primeiros escritos, seus protetores e seus amigos, crisálidas, falenas, americanas. Proferidas em frequência irregular ao longo do período que se estende entre o final de novembro de 1915 e março de 1917, as conferências de Pujol foram, logo em seguida às suas apresentações orais, publicadas no jornal O Estado de São Paulo. No mesmo ano de 1917, elas foram editadas em livro pela Tipografia Levi. Ao longo de toda a biografia, Pujol faz apenas 2 menções oblíquas à cor de Machado de Assis. A primeira delas é logo no primeiro parágrafo, no qual aborda o nascimento e a filiação do futuro poeta. Escreve o biógrafo. Cito: numa pobre habitação de agregados, dependência da antiga chácara do Morro do Livramento, na cidade do Rio de Janeiro, nasceu a 21 de junho de 1839, Joaquim Maria Machado de Assis, filho de um casal de gente de cor, Francisco José de Assis e Maria Leopoldina Machado de Assis. Era o pai humilde operário, pintor de casas.
A mãe, nas horas que podia distrair dos cuidados da família, granjeava alguma ocupação nos serviços domésticos do senhorio, para acrescentar um pouco de ajuda ao escasso mealheiro do casal. Como se nota, Pujol não se refere diretamente à cor ou à identidade racial de Machado de Assis, optando por abordar aquela de seus pais, caracterizados como gente de cor. Um ponto ao qual eu retornaria adiante, mas eu já adianto, que é a questão de que essa era uma informação equivocada, né? Porque a mãe do Machado de Assis se descobriu com a identificação e a divulgação do seu assento de batismo, era de origem portuguesa, ela era ilhoa, né? Isso vai ser descoberto só em 1939, no contexto do centenário do nascimento do Machado. Então, há um erro, né, factual na biografia do Pujol. Paralelamente a essa recusa, então, de tratar da cor e da identidade do Machado, chama a atenção a insistência do biógrafo na condição social modesta, pobre mesmo, em meio à qual Machado veio ao mundo. Há todo um léxico dedicado a enfatizá-lo. Pobre habitação, antiga dependência, agregados, humilde operário, serviços domésticos do senhorio, escasso mealheiro. Esse desequilíbrio de partida pode ser tomado como um anúncio da abordagem adotada ao longo de todo o curso, no que respeita à classe, à cor e à identidade racial de Machado de Assis. Isso porque, como eu já adiantei, Pujol só faria mais uma menção, e novamente indireta, à cor de Machado, ao passo que foi bem menos avaro nas referências à origem social de seu biografado. Nessa mesma primeira conferência, a questão da classe aparece 4 vezes. Depois do parágrafo inicial, examinado acima, a ocorrência seguinte se dá em uma passagem na qual Pujol procura traçar o perfil físico e psicológico do jovem Machado de Assis, a essa altura redator do Diário do Rio de Janeiro e talento reconhecido. Cito: já então se revelavam seus dotes de exímio crítico de arte, educado em uma cultura que espantava em sua idade. Contava apenas 22 anos. Era magro, espigado, com os olhos vivíssimos e luminosos. Mãos delicadas e finas. O seu trato era de uma candura, de uma singeleza, de uma cortesia, de uma meiguice que encantavam a todos os seus amigos. Apresentando ao espectador leitor a aparência física do jovem escritor, Pujol passa de uma visão geral e algo distanciada, magro, espigado, a um enfoque aproximado, com a focalização do rosto e até das mãos. O jurista silencia, contudo, quanto à cor do corpo que descreve. Prefere, ao invés disso, caracterizar sua personalidade, fiando-se para tanto nos depoimentos dos amigos de Machado de Assis. E é por meio da boca deles que retorna a questão da origem social desse jovem de trato tão cortês, meigo e singelo. E com ela, enquadrada por ela, a menção oblíqua à cor. Cito: este cuidado de não magoar ninguém foi a norma de conduta de toda a sua vida. Nasceu educado, dizia-me Ernesto Cibrão, um dos seus companheiros da adolescência. E notava o contraste de uma distinção pessoal tão sedutora com a origem tão humilde que tivera Machado de Assis. A mesma impressão ouvia um dos mais antigos amigos de Machado de Assis, Francisco Ramos Paes. Era de uma ternura e de uma sensibilidade sem par. Sabia sofrer, num silêncio resignado e nobre, todas as agruras criadas pela inferioridade de seu nascimento, pelos preconceitos de cor, pela sua grande pobreza. Vítima de preconceito de cor, e não negro, e não homem de cor, e não mulato. Tal é o Machado de Assis de Alfredo Pujol. Fundamentalmente, porém, ele é alguém de origem subalterna, alguém cuja condição inferior do nascimento não permitiu, na infância e na adolescência, o gozo de qualquer biógrafo. Como o biógrafo volta, de qualquer conforto, como o biógrafo volta a lembrar, pela 4ª vez, ainda na primeira conferência. E essa não seria a última, haveria ainda mais 4 referências ao longo de todo o curso. Vejamos a primeira. Nascido obscuro, escreveu acertadamente Mário de Alencar, ao contrário do que é comum à consciência do contraste entre o valor próprio e a condição social, Machado de Assis produziu tranquilamente sem aparato, como uma planta produz o seu fruto, sem anúncio, sem surpresa, sem admiração de si mesmo. Eram as letras o alimento, a alegria e o conforto do espírito dele.
O seu recolhimento, que constituía a feição dominante da sua estrutura moral, estava longe do recato calculado e frio de Mérimée. Aqui é uma citação dentro da citação, né? A primeira parte é do Mário de Alencar. Na transcrição desse trecho de um artigo de Mário de Alencar, reaparece o esforço por delinear a personalidade de Machado de Assis, o elogio pelo seu temperamento recatado e modesto. A humildade não caracterizou apenas sua origem social, mas também e, sobretudo, sua índole. O amigo íntimo dos últimos anos é convocado aqui para dar testemunho de um traço de personalidade já salientado por José Veríssimo em seu Machado de Assis, Impressões e Reminiscências. A extrema descrição do escritor em relação à sua história de vida, sua recusa mesmo de alardear, em seu favor, a obscuridade de seu nascimento. Esse mesmo esforço pode ser identificado nas referências presentes na última conferência. A origem social de Machado de Assis aparece aqui, inicialmente, inserida em um trecho no qual Pujol narra sua amargura e seus sofrimentos de viúva. E, mais uma vez, a menção surge por meio da memória dos amigos do escritor. Nesse caso, José Veríssimo. Cito: de uma feita encontrou o mesmo Veríssimo, quando ele vinha das bandas do Morro do Livramento. Pararam os dois amigos, trocando palavras de afeto. Machado contou então a Veríssimo que tinha ido ver a casinha pobre em que nascera. Tinham-lhe dito que estava em demolição. Apressou-se, por isso, em ir arrecadar-lhes nos escombros algumas pedrinhas dos seus muros, que trazia no bolso do paletó, mostrando-as ao amigo. Não o vexava a origem humilde que tivera. Antes, com ela formaria um diadema de glória e de orgulho, se lhe permitisse a simplicidade nativa de sua índole moral. Guardou com carinho as relíquias da casa velha em que viveu sua infância obscura, como preservara na dedicatória do seu primeiro livro de versos, a memória singela de seus pais. Por fim, em um parágrafo que tem ar de balanço, sustenta Pujol: avulta na sua obra, a par da nobreza da forma, a nobreza da ideia. Esta pureza, esta unidade no escritor, é o reflexo da pureza e da unidade de toda a sua vida. Guardou o seu recato instintivo em toda a sua longa existência. A humildade do triste sacristão da Lampadosa, do mesquinho tipógrafo e do pobre revisor de provas nas oficinas de Paula Brito foi a mesma no homem que, pelo seu gênio, atingiu o posto de chefe de uma literatura. A hipótese de uma unidade entre forma e ideia aparece indissociavelmente ligada àquela de uma unidade entre autor e obra, vida e livros. Machado de Assis, volta a insistir Pujol, não foi apenas alguém de humílimo nascimento, para retomar a expressão de Veríssimo, no obituário supracitado, publicado no Jornal do Comércio, em 29 de outubro de 1908. Ele permaneceu um homem humilde, não corrompido pelo processo que o conduziu de uma condição social desfavorável, mesquinha, ao posto de chefe da literatura brasileira. Essa preferência por abordar o tema da origem social de Machado de Assis, quando comparado ao da cor e da identidade racial, nada tem de obrigatório. 20 anos mais tarde, Lúcia Miguel Pereira elevaria às dezenas o número de referências dessa natureza, em sua influente biografia Machado de Assis, Estudo Crítico e Biográfico. Mas, no Brasil do início do século XX, dominado por um pensamento social racista, a mestiçagem significava um opróbrio, um obstáculo ao desenvolvimento nacional, um fator de inferioridade do país no conceito das nações. Por seu turno, a origem humilde, diferentemente da cor e da raça, podia ser positivada de diversas maneiras. Eu não vou deter aqui um pouco, vou pular. Eu acho que deu para perceber nas passagens em que eu li, né? Eu quero passar aqui para a questão, para uma última articulação do texto. A eleição da origem modesta como um dado relevante na caracterização do autor de Machado de Assis fica bem evidenciado em uma passagem da terceira conferência. Embebido na beleza antiga, encontrava na arte helênica a perfeita comodidade com as tendências do seu espírito. Era um Luciano de Samosat, então é o termo é a maneira como ele escreve, né? não Luciano de Samosat. Nascido e criado em pleno século XIX, no Morro do Livramento, no bairro dos Marujos, dos Catraieiros e dos Pretos de Ganho. Considerada sua especificidade histórica, eis o que era o autor de Brás Cubas,
segundo seu primeiro biógrafo, um Luciano de Samosata do século XIX, um grego da decadência, nascido, porém, em um bairro pobre do Rio de Janeiro oitocentista. Machado de Assis veio ao mundo e cresceu em um meio povoado pelos mais humildes trabalhadores do mar e da terra, então marujos e catraeiros e pretos de ganho. Não deixa de ser significativa essa escolha pelo termo pretos de ganho, ao invés do mais genérico e sem marcação evidente de cor, escravos. Ela sugere um modo ainda mais indireto de fazer referência à cor de Machado de Assis, já que desvencilhada em si mesma do escritor e destinada explicitamente a identificar um dos grupos sociais de sua passagem infantil e adolescente. Tal passagem me sugere a hipótese de que nessa abordagem da cor e da identidade racial de Machado de Assis estava em jogo um traço fundamental da biografia escrita por Pujol, sua inscrição em uma compreensão promovida por homens de letras contemporâneos e mesmo amigos do autor de Memorial de Aires. Isso porque ecoa nessa formulação de Pujol uma célebre afirmação de José Veríssimo. Em seu obituário, então, que eu mencionei, né, Machado, Impressões e Reminiscências, este escreveu sobre seu homenageado: mulato foi, de fato, um grego da melhor época. Essa frase era a conclusão de um trecho destinado a mostrar que a identidade racial de Machado de Assis não correspondia à sua cor, ao passo que o próprio dos mestiços como ele, são expressões do Veríssimo, era, cito, serem descomedidos, exuberantes, falaciosos, exagerados. Machado de Assis possuía qualidades de medida, de tato, de bom gosto, de harmonia, em suma, de elegância na vida e na arte. Por isso, segundo Veríssimo, ele era a negação viva da falaz teoria da raça. O primeiro biógrafo de Machado de Assis, como se vê, optou por sugerir muito sutilmente, de maneira ainda mais indireta do que já havia feito nos dois trechos anteriormente citados, a referência à condição mestiça de seu biografado. Ele ainda voltaria a caracterizar Machado de Assis como um grego, em outras duas passagens, sem, entretanto, fazer quaisquer alusões à cor e à identidade racial. Tal caracterização do autor como um grego não foi, como se sabe, inaugurado em Machado de Assis, curso literário, 7 conferências, então na biografia do Pujol. Tampouco foi por José Veríssimo. Em seu discurso fúnebre, proferido ao pé do túmulo de Machado de Assis em setembro de 1908, Rui Barbosa já louvava o aticismo de Machado. Além disso, em carta que escreveu a Veríssimo, e na qual tratou do obituário publicado no Jornal do Comércio, Nabuco ratificou essa parte da análise de seu correspondente, tendo-o feito, porém, apenas para censurar a menção à cor e contestar a identificação racial. Vou citar a carta, embora ela seja muito conhecida, né? Seu artigo, então cito o Nabuco, seu artigo no jornal está belíssimo, mas esta frase causou-me arrepio. Mulato foi, de fato, um grego da melhor época. Eu não o teria chamado mulato e penso que nada lhe doeria mais do que essa síntese. Rogo-lhe que tire isso, quando reduzir o artigo a páginas permanentes. A palavra não é literária e é pejorativa. O Machado, para mim, era um branco, e creio que por tal se tomava. Quando houvesse sangue estranho, isso em nada afetava sua perfeita caracterização caucásica. Eu, pelo menos, só vi nele o grego. O nosso pobre amigo, tão sensível, preferiria o esquecimento à glória com a devassa sobre suas origens. Essa compreensão de Machado como um grego integra-se em Pujol e também em Veríssimo em um movimento mais amplo de inscrição do autor brasileiro em uma galeria de outros grandes escritores, como um dos clássicos da literatura universal. Por diversas vezes ao longo de seu curso, o biógrafo aproxima o autor de Esaú Jacó de nomes como Anatole France, Gustave Flaubert, Ernest Renan, René de Chateaubriand, Sully Prudhomme, entre outros. Nesse espaço dos mestres da literatura mundial, até mesmo a nacionalidade dos autores perde relevância. A hipótese de uma perspectiva compartilhada na compreensão crítica, como na abordagem da cor e da identidade racial de Machado de Assis, é reforçada quando se analisa um outro aspecto fundamental da concepção de biografia de Pujol, o método por ele adotado em seu esforço de reconstituição da vida de seu biografado. Conforme visto em passagens anteriormente citadas, Pujol recorreu amplamente a depoimentos e testemunhos de homens de letras que foram amigos próximos de Machado de Assis.
ele não apenas lançou mão de textos memorialísticos publicados em jornais e livros, como o artigo citado de Mário de Alencar, publicado em 1913 no Imparcial, como também entrevistou diretamente alguns desses amigos. Em trechos citados anteriormente, vimos as referências dos depoimentos de Francisco Ramos Paes e Ernesto Cibrão, companheiros de juventude de Machado de Assis. Pujol também conversou com Francisco Glicério, Rodrigo Otávio, José Veríssimo e Guiomar Francisca de Vasconcelos, filhas dos barões de Smith de Vasconcelos, vizinhos de Machado e Carolina, no Cosme Velho. Além deles, Pujol menciona fontes que preferiu deixar anônimas, e traços desse esforço de coleta de depoimentos também podem ser encontrados na correspondência do Pujol, que está tanto na Biblioteca Nacional quanto no arquivo da Academia Brasileira de Letras. Para concluir, 20 anos mais tarde, a influente biografia de Lúcia Miguel Pereira, né, como eu disse, seria marcada por uma forte ruptura em relação a essa perspectiva compartilhada e promovida pelos contemporâneos de Machado de Assis, que fizeram dele um grego do século XIX. E isso não apenas porque com ela e com outros intérpretes da década de 30 se passaria ao homem subterrâneo, ao autor demoníaco. Machado de Assis, estudo crítico e biográfico, estava fundado em uma concepção literária de biografia, construindo a vida de Machado de Assis como uma trajetória típica de um romance de formação. Seu protagonista é apresentado como alguém envolvido em uma luta ascensional contra um triplo mal de origem, a pobreza, o preconceito racial e a epilepsia. Para a construção dessa trama, significativamente, Lúcia Miguel Pereira conferiu maior importância ao depoimento de mulheres do círculo íntimo de Machado de Assis do que ao dos amigos letrados do escritor. Por fim, na década de 30, a antropologia cultural permitiria levantar o veto à mestiçagem e fazer dela um princípio de identidade nacional. É isso, muito obrigada. Muito obrigado.